ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. 4h04 e pelo jeito vai ser assim nesse restinho de ano, viu? Vai ser como? Vai ser como? Solta a vinheta aí de novo, pastor. Hoje é com quem? Hoje com Antônio Lupi. E amanhã, pastor? Hoje com Antônio Lupi. E dia 1º, pastor? Hoje com Antônio Lupi. Pastor, dia 2, sexta-feira. Hoje com Antônio Lupi. Sábado e domingo não tem. E segunda-feira, pastor? Segunda-feira com certeza. Apresentação, ele é. Não. Sai pra lá, puxa não vai saco. ser mesmo. Sai fora. Boa tarde, 4h05. Está começando o Arena. Eu tô muito feliz hoje porque ele está de volta das férias e eu convidei para participar do Arena, porque quando ele tá aqui tem muita polêmica. E eu também estou feliz porque Carlão de Freitas e José Neves estão também bem. Vivos. Um pouquinho cansados? Claro, quem nunca exagerou numa ceia de Natal? Ou até mesmo em uma emenda de feriado, né? Porque sexta-feira, dia 2, a galera, deu aquele tradicional vazare. Grande Júlio Nascimento, boa tarde, você tá bom? Nascimento. Uma honra sempre, estou bem, e você? Eu tô ótimo. Ah, que maravilha. Aqui tá tudo bem. Aqui está tudo CBN. Então tá bom. Que susto que eu não vi agora. Eu falei, meu Deus, que audácia. Aqui é sintonia. Eu falei, nossa, opa. Veaco, pai. Pessoal audacioso, né? É isso aí. E aí, Carlão, você tá bom? Tudo tranquilo, Antônio. Como é que passou de Natal? Graças a Deus, tudo muito bem. Ganhou Boa presente? tarde a você, ganhei muito. Já terminou de abrir. Comportamento. Ganhei muitos presentes. Você fez o Papai Noel na sua família esse ano ou não? Não fiz. Há uns 2, 3 anos eu fiz. O Arthur da Pequerrush. Quando a fantasia ainda entrava. Agora não fecha mais o bolso. Aí eu falo até hoje, você lembra aquele Papai Noel que foi lá na casa da tia Nana, né? Tia Nana é a minha irmã. Aí ele falou assim, era você, papai. Era o papai nada e tal. Mas ele reconheceu. Mas agora eu tô emagrecendo muito, né? Então Sim, não dá mais pra a gente tá percebendo. O cinto, eu nem fecho o cinturão preto aqui, não chega no buraquinho. Chega, né? Ele vai pegar o saco, ele acha que é o casaco do Papai Noel. E aí, Zé? E aí, meu amigo Antônio Lupi, você tá bem, Eu cara? pensei que você ia estar de folga hoje, Zé. Não emendou, não? Não tem. Não conseguiu, né? A vida não é esse doce, nesse morango Eu gostoso, também não. tentei, mas não consegui Não também. rolou. Será que ele conseguiu ou não? Ele quem? Não, tá lá. Fábio Ele tá Chaide. lá. E aí, Chaide? Marlon Freitas, hein? preto, Que uniforme presentão, hein? Inacreditável estar aqui, E né? aí, Lupi, Carlão, Júlio, Zé Neves e toda a galera da CBN. Eu estou animado com o Mercadão da Bola. Só Eita. notícias novas de minuto em minuto. Tá quente, né? O mercado tá aquecido, né, Fábio Chaide? Maravilha. A principal notícia é a renovação do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né? Flamengo querendo Caio Jorge também. Mas parece que não vai lograr êxito, né? Porque é briga de cachorro grande, né? É dinheiro de um lado, dinheiro pro outro. O próprio Vitão, né? Lembra? Vitão, Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro, Da Flamengo. Luísa Sonza? Ah, não. Não, é o Vitão, zagueiro, né? Aliás, é cria do Palmeiras. Cria do Palmeiras. Ele tava afim mais do Cruzeiro do que do Flamengo, mas parece que o Mengão tá ganhando aí a concorrência. Não, mas eu acho que o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Eu também acho. Ele vai chegar em Pedrinho vai assim, ô filho, senta aqui, vamos conversar. Aí vai começar a dar mais Tem, negocinho né? pra... Tem, né? Tem. Nossa. E é tudo Você viu o é- supermercado dele quanto Não, vai faturar esse ano? É com o supermercado? É uma rede, né? É o quarto maior do Caraca, Brasil, meu. cara. Quarto maior do Brasil. Olha lá. Do segmento ou geral? Do segmento. Do segmento, Do de segmento. mercado. Não, ele anuncia até no Atlético Mineiro, né? A camisa do Atlético tem. É igual, Tem ele também? é igual quando tinha lá no Rio Grande do Sul, né? A Sim. Banrisul, Campinas né? também Anunciava teve. nos dois. Campinas Acho que a Chevrolet, a montadora também anunciava nos dois. É curioso Só que assim, um né? era uma família de colorados, na verdade, né? Sim. É que é curioso porque é isso aí, né? O cara é Cruzeiro e anuncia no Atlético. Só que ele é empresário. Ele é empresário. O cara é empresário. Os do mundo dos empresários- negócios. Por dinheiro, velho. Eles não têm essa visão obtusa, Não, né? não. Essa visão fechada, né? Isso. Esse é Pô, o negócio. Grande vernáculo, parabéns. O Exatamente. que é um vernáculo? Eu não faço isso. Seu vocabulário. Você tá me assim. xingando, é isso? Não, tá, obrigado. Vocabulário requintado. Muito obrigado.
Bom, o Fábio Chaib falou do Mercadão da Bola, eu só tô dando uma passada de olhos aqui, ó, eu tô vendo que o São Paulo, que é o Alan do Flamengo, ele nem joga, né, o Alan, vive machucado, não... Nossa. Então é o perfil perfeito do São Paulo. O Palmeiras já contratou o Marlon Freitas, né, tá trocando fax, tá passando fax lá pro Botafogo e o Botafogo tá passando fax pro Palmeiras. É melhor não falar de fax pro Palmeiras, que não né? é legal. Pô, Esse sabe que eu mal nessa, hein? perguntei para um adolescente esses dias o que é passar um fax, ele não soube responder. Rapaz, não sabem o que é isso. Não sabe o que sabem. significa. O passar fax, na minha opinião, é a maior invenção do homem. Mais do que a internet e a roda. Passar o fax pra mim hoje é outra coisa. Pra mim, passar o fax é Nós outra. quarentões, né, José? Nossa, dia 26, Carlão, 9h30 da manhã. Calma aí. Era pernil, era geladão. Pergunta ali pro Já estagiário, sabe, ele sabe. às 3 horas da tarde. Os caras não sabiam quem que era o Cook do Náutico, velho. A gente fez a brincadeira lá, não sabia quem Os era, caras, né? ô Fábio Chaib, Cook no Náutico. Artilheiro, brocador, não sabia, cara. não lembrava. Achava uma. Você tá louco. Você não lembrava? Não lembrava. É década de 90, não é? Década de 90. Não, Não, começa essa aí eu não hoje. peguei também não, hein? Não peguei a referência não. Não lembro, Pô, não. o Campeonato Brasileiro, o álbum do Campeonato Brasileiro sendo Náutico, ele era figurinha de destaque. Isso aí. Era o Cook no Náutico, o Sport era o Carlinhos Bala. O Cook é bom, então. Era O bom. Cook é bom. É. É. Cook é bom. E cheira, né? Cheira gol, né? Então, assim, Cheira perfeito. gol. cheira gol. Bom jogador, velho. Ó, ninguém tá ouvindo a gente, não, hein? 991869070, o pessoal emendou. Hoje é segunda-feira, né? Imagina. É só você pedir assim, ó, um beijo. O pessoal Eu manda quero áudio de que beijo. você- Xinga Corinthians, Palmeiras, que aí dá. Vamos ver aqui, manda uma mensagem. Se você não gosta do Corinthians, manda mensagem. Manda, não precisa falar de Qual é o tema, jogo mais não. chato do Manda Brasil? um áudio. Manda um áudio. porque, ó, Bocejando, mandando um beijo. mas fazendo sabe o que, assim, que é? uau, A uau. gente pega muito no pé do Guarizo que ele quebra o celular. O Guarizo tá de recesso. Quem tava aqui, Tayla, o celular tá quebrado. Ô, Tayla, Será que é brincadeira, a hein? Tayla Ramos que está apresentando o estúdio que quebrou o WhatsApp? Vamos mandar pra Limeira essa conta. Vai ter que ser, porque, ó, não tá chegando uma mensagem, hein, ó. Eita. Ah, mas também, né, cara? Essas horas, né? 4h10, Essas segunda-feira, horas, dia é, 29 de aberta. Nosso dezembro. ouvinte Opa. estudou, né? Não, Nosso ouvinte não tá estudou. aqui, não. Tá E tudo outra? Você quer que ela agite aí, Tá né? passando Vai, Liga não, das não, Nações. não, lá. Não tem um carro parado. Não, eu ali, quero. né? Vai, agita, Tem vamos carro ver. ali, Se quiser, eu não discuti cena com o Zé, por exemplo. Não, Quer manda, discutir manda. comigo? Quem é maior, Senna ou Verstappen? Ah, não, essa daí não. Não. Fácil. O Júlio tem uma tese que o maior Ronaldo não é brasileiro. É verdade. Como é que é? O maior Ronaldo não é brasileiro. Mas já deu um... Que é o português, tá falando? Maior e melhor são coisas diferentes, certo? Maior em estatura é o Cristiano Ronaldo mesmo. Não, tô falando assim. Lá na frente, a gente vai olhar pra história tem do ninguém futebol. ouvindo a gente Quem que vai mesmo. estar na frente? Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Fenômeno? Não tem ninguém ouvindo. A gente tá falando de um jogador que foi Chegaram 1000 gols seis agora, né? vezes. Chegaram 1000 Olha lá, gols. ó o Fábio. O Fábio concorda, cara. mas Peraí, o mas Ronaldo na Arábia Fenômeno Saudita. nunca precisou jogar o Sauditão pra fazer gol. O Ronaldo, ele Você encerrou a jogou o carreira Campeonato no... Paulista, Zé. O Campeonato Paulista, Jogou o Campeonato Mineiro. ele jogou pra uma nação, cara. Ele jogou numa nação chamada Corinthians. O Ronaldo E Fenômeno. fez um golaço em cima do Fábio Costa ainda, você lembra? Quem mais fez um gol daquele lá? Ele driblou o Triguinho, lembra do Triguinho? Triguinho. Só que a gente tá falando de um cara que foi 6 vezes melhor jogador O cara do mundo. arrebentou o maior artilheiro da joelho Champions. O duas Ronaldo, vezes e deu uma Copa do Mundo pro Agora vai ter. Brasil. O Agora vai chegar a Ronaldo, mensagem. Você tá o Ronaldo, maluco. o Ronaldo Agora nunca vai ganhou chegar uma a mensagem. Champions, cara. E ele jogou muito tempo na Europa. Nas grandes potências. Jogou no Milan, jogou no Milan A, no Milan B, jogou no Cara, Milan. isso aí. No Milan. Ele não ganhou o Campeonato Paulista. No Milan, Cristiano Barcelona, Ronaldo não Real ganhou o Madrid. Campeonato Ele Paulista. só passou pelo Milan B, mas ele não jogou no Milan B. É verdade. Ele jogou só no principal, no Foi Milan uma A. passagem pra recuperação. Isso. O cara jogou Fisioterapia na no Milan B. Inter de Milão, depois no Milan, cara. Ou não, o inverso, né? Milan depois da Inter de Milão. né? Não, Inter de Milão Ele primeiro. não- Real Depois Vila. Madrid, Inter, no Barcelona. E no Barcelona, olha isso, cara. E Ninguém mesmo lembra assim, dele no Cruzeiro, no gol que ele fez no Rodolfo Rodrigues, né? O Rodolfo vacilou também, sortou a bola no pé do homem também. Ali não se dá, né? você listar um top 10 aqui, você coloca o Ronaldo Fenômeno na frente do O Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo alguma vez se casou num castelo? Nunca, rapaz. Então não tem nem que discussão. É, mas ele casou num iate bilionário, né? E alguma ele vez já foi Cristiano para- Ronaldo parou em páginas É. da imprensa, Já em foi Presidente para- Prudente? Em Copa, teve alguma surpresa? Cristiano Ronaldo foi surpreendido alguma vez? Ele foi surpreendido. Ele achou não que sei. tava com a Ah, coisa eu não tava sei, com- eu não Do sei. nada jogando Do nada. sinuca. Ele foi do nada. Calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Isso aí vai dar Você problema. sabe que na época virou... Do nada. Eu Ele fui tava jogando sinuca, não. Esse problema acho que aconteceu em 2007, 2008, né? Ele já tocou um tantã no ônibus indo fui pra um no- jogo de Copa? É. Eu fui pro. Nunca. Aquele dia eu fui pro Rio de Janeiro 2009 e tinha acontecido isso que 2008, 2006. Ainda tava. Né? Essa coisa Aí aí. virou ponto turístico. A gente tava indo lá pra Barra da Tijuca, é verdade. Tava Que eu e barra, minha hein? esposa Camila, nós estávamos no táxi, aí o taxista falou assim. Acompanhado ainda. É, Foi aqui, ó.
Então, você que gosta de futebol, foi aí que o Ronaldo confundiu gato por lebre. Carioca folgado. Cara, né? aí virou ponto duri. Hoje o pessoal já Foi bem esqueceu, aqui, mas ó. na Não, época- você sabe que o bar, o ex-namorado da Luísa Sonza lá, Chico, né? Amigo do Casimiro. Chico Moedas. O bar, Moedas. o bar que virou a música lá no banheiro virou ponto turístico também, né? cara. Aí, Se pessoas falam, foi aqui que o Chico traiu a Luísa Sonza. Fez É porque o do Ronaldo fez agora moeda. a nova geração acho que Não tá vai, entendendo o que tá não vai acontecendo. entender, mas Mas, gente, foi história. Entrou pra história, né? Ai, tem coisas que Entrou. só acontece no Brasil, né? o Ronaldo é completamente Vamos lá. maluco. Maluco, né? Ah, E então teve é o isso. bar também do Romário, né? Que ele... Também o Café do Gol. Café do Que ele Gol. fez as portas. As Ele portas colocou o do Zagallo, né? servindo. O Zico servindo papel higiênico pro Zagallo, né? Nossa, mano. Que confusão, hein? Que Mas confusão. gosta de uma coisa. Ó, 4h14. Ô, Zé, você vai vendo que dia que é hoje pra mim, Mas rapidinho? vou abrir o calendário agora. Porque Nossa, eu tenho uma Zé viciado informação nisso. aqui, porque o Opa. Arena também é informação. O Guarani acaba de publicar uma nota. Atenção, você torcedor do Bugre. O Guarani Futebol Clube informa que, em comum acordo, o atleta Fernando Miguel não faz mais parte do elenco para a temporada 2026. Mas o que aconteceu, gente? A decisão se deu em função de um reaparecimento de uma lesão no joelho esquerdo do atleta após participar de 3 sessões de treino. O clube expressa sua sincera gratidão pela honestidade, caráter e integridade demonstrados pelo jogador durante sua curta passagem e deseja a Fernando Miguel muito sucesso em sua vida. Fernando Miguel rescindiu o contrato com o Guarani após 3 sessões de treino por conta de um problema no joelho. Do anúncio até a rescisão, quanto tempo foi? O quê? Um mês? 2 semanas, né? 2 semanas? 2 semanas. Mas ele chegou... Só que, 25? Não, 26? Esse termo utilizado pelo Guarani de reaparecimento é um termo lamentável, porque assim, foi um erro gravíssimo do departamento médico do Guarani. Se você tem um jogador que já teve um histórico recente de 2 cirurgias no joelho, Eles não pegam no exame? e você né? não pega no exame, Verdade. não tem como encobrir isso. Assim, o Guarani precisa reconhecer que errou de maneira grave, nos exames médicos pré-assinatura de contrato. Mas concordo com a nota, né? O Fernando Miguel teve a hombridade de tentar. Quando reconheceu o erro, já procurou o departamento de futebol do Guarani e falou: gente, não consigo. E até hoje nós trouxemos essa informação em primeira mão no CBN Esportes. O relato que eu recebi é que era um Fernando Miguel completamente frustrado. Que ele tentou, se esforçou pra continuar, mas a limitação é muito grande no joelho. Né? Falando do departamento médico, quando você recebe um jogador de 40 anos, tudo bem, hoje o futebol mudou, né? Muitos jogadores aí com 40 a mais e jogando em alto nível. Mas a partir do momento que você já recebe um jogador veterano e o histórico já é um histórico de lesão, e outra, lesão próxima, foi em 2024 esse problema, né? Que o Fernando Miguel teve. O exame médico, ele tem que ser minucioso, não pode deixar passar. É um investimento que o Guarani estava fazendo, um investimento caro. A gente sabe que o Guarani também não tá nadando em dinheiro, né? Precisa tomar muito cuidado. Então, infelizmente, termina aí de uma maneira ruim, né? A passagem do Fernando Miguel. Que E pena. o Guarani não consegue emplacar com Um goleiro, né, cara? rapaz? Impressionante. Impressionante. Infelizmente, no Carlos Miguel também deve ser uma aposentadoria já um pouco Fernando antecipada, Miguel. né? Infelizmente. Carlos Fernando Miguel, goleiro. Carlos Miguel é do Infelizmente. Palmeiras, né? É um clube que, por exemplo, um clube que tem tanta tradição, né? Com meias, com atacantes, né? É uma escola. Eu tenho como acho que o Guarani uma das principais do Brasil. E esse período Com do ano, né? goleiro não vai. Quem já contra... Os que estão no mercado agora, ou agora são ferrou, aqueles né? que não, Da não onde veio conseguiram? o Fernando Miguel? Tava no Ceará. No Ceará. E um dos nomes na lista, Manda, vai. antes... Não. Antes era o Ayrton. Antes O Ayrton e o Diogo. era o Diogo Silva da Ponte. Verdade, hein? Só que, e assim, a gente sabe que a situação da Ponte é complicada, então vale a pena ficar monitorando essa situação. Mas o nome que surge é do Luan Poli. Lembra do Luan Poli? Luan Poli tava no esporte. Do interior de São Paulo, né? Também. Mas Eu é um acho que ele cara é, viu, adaptado. Fábio? O Luan é daqui de Campinas, cara. Não sei. Eu tava tentando lembrar.
Se ele... Aqui é igual o estabelecimento Dá uma comercial. olhada aí no Gol. Você pede, a gente informa. Mas Não, vem ele é cá, de Minas. Minas, Ele Júlio. é de Meleiro, Santa Catarina. Mas vê a desculpa. base dele aí, Lupe. Não é Bragantino, não, 2 né? anos, ó. A base dele é do Figueirense. Figueirense, Flamengo, Figueirense. Desconsiderando a questão Ponte Guarani, que a gente sabe que existe, você sair de um clube e jogar no outro, existe uma questão em qualquer cidade que tem dois clubes que tem uma rivalidade acirrada, como aqui em Campinas existe. Pro Diogo Silva, ele acabou de subir, ter um acesso pra Série B. Seria normal ele ir pra um outro clube de Série C? Ele voltar uma divisão? Independente de ser Guarani, tá? Não é isso? Ah, Zé, eu acho que nesse caso, porque assim, o jogador ele considera a divisão? Considera, com certeza. Mas o jogador vai estar mais interessado na estrutura, né? Financeira, principalmente. Sei onde eu vou receber. Hoje, a prioridade do jogador, ainda mais um jogador de 40 anos, que é o caso do Diogo Silva, não é nem mais plano de carreira. Mas será que ele não teve proposta de mais ninguém? Mas Porque ele fez um bom campeonato, hein? Teve, só que Ele aí fez uma boa Série C. Mas Só que aí ele eu acreditou acho no projeto a Ponte, única né? coisa que seguraria, mas seguraria igual prego na areia. Garfo na sopa. É o fato do Diogo ter sido uma peça importante na Ponte Preta e a torcida ter muita consideração pelo Diogo, porque financeiramente ele desceria a avenida correndo. Lindamente, né? Correndo, porque Só a que- ponte hoje ela é Só que eu vulnerável. vou falar, com a torcida sim, tá? Dentro Ele do tem elenco, consideração. Do elenco Não, também. dentro da Do diretoria. elenco também, sim. agora, dentro da diretoria, eu não sou balão, não guardo Aí a segredos, Zé. conversa- Me contaram, eu vou contar também. Porque Entre era um ele e conquistador. diretoria Sim, é uma relação hoje estremecida. Sim, estremecido. Porque hoje ele é uma das lideranças. Não vamos treinar? O Diogo Silva tá na. Porque ele tem. Peraí, se me devesse também 7 meses de salário, eu estaria mas meio é brigando diferente com os de um outros jogador também. de 22, 23 falar assim, ó, não tô recebendo, não vou treinar. Porque um jogador que não, às vezes não vai ter, não é coragem a palavra, Personalidade. mas é porque ele tem um Atitude. receio por conta da carreira. Sim, ele tem uma carreira pela frente. O Diogo não Aí vem o precisa Diogo, provar mais pô, nada. tem 40 anos nas costas, joguei no Vasco, irmão. O Diogo, Calma aí, joguei no Ceará. O Diogo é igual E o outra, Júlio foi falou. campeão, Fui né? campeão, calma aí, não Não, vai e o- treinar ninguém. e E o o Diogo Diogo- é esse cara, O entendeu? Diogo, a questão, e não é falar de mercenário, não. Ele com 40 anos, ele Não, tá tem certíssimo, que pensar ele no tá dinheiro. certíssimo. Não, Mas com a certeza. gente usar, eu não gosto de usar esse termo, mas mercenário pra qualquer jogador da Ponte Preta Pelo que fez amor de parte do Deus, título da você Série tá C, nós estamos maluco. errados. Não, Eu completamente discordo do errado. termo mercenário pra qualquer jogador de futebol. Sim, ele é um... Porque é a profissão do cara, velho. Não. Sim. Até, ele foi embora porque vai ganhar mais. Pô, cara, profissional. Se uma Profissional. empresa chama você de uma outra emissora, você não vai? É claro, Você tem que colocar no papel. Depende. É claro que o futebol Paga 30, eu vou. ele é diferente porque envolve paixão. Mas você vai Mas ganhar. agora, se o cara ele agir a parte apenas então somente como a parte racional, ele vai. O que segura ele na Ponte Preta hoje? O que segura qualquer jogador na Ponte O Preta? Luiz Felipe O que acabou segura de ele na Ponte puxar o Preta carro hoje pro- ir pra é lá. saber que ele vai ser titular do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro. mais nada. Só que ele vai Mas falta de receber. garantia, né? O contrato de 2 anos que ele nem sei se assinou, é porque ele tava tudo dentro. Ele ia ganhar o que tava atrasado além do que ele tinha que ganhar. Hoje a Ponte Preta, qualquer time, eu acho que o único time que tem dificuldade, que poderia ter uma certa dificuldade pra tirar jogador da Ponte é o Guarani pela rivalidade. Outro time, qualquer um tira jogador da Ponte. Luiz qualquer Felipe um. fez um post Já foi. se despedindo, falando, ó, obrigado, torcida e tal. Tem muitos comentários. Eu fui ler a maioria de torcedor da Dá Ponte valor. dizendo muito Isso, obrigado. vai falar o quê? Que pena que você tá sendo desse jeito, que você honrou o manto Mas da acho que a Ponte. torcida da Ponte, no geral, Todo reconhece. mundo tá entendendo, reconhece. claro, tá entendendo. E eu o acho que movimento. é mais um peso contra a diretoria. Eu acho que a cada dia que passa é mais um voto contra a diretoria a favor do elenco, né? Porque isso, o pós-Série C ainda era algo meio assim. A diretoria meio que tá fazendo o que dá. Festiva. Hoje não, hoje é 100% a favor do elenco contra a diretoria. Se você for pegar, por exemplo, as ações de 2017 do ano do rebaixamento, nenhum post vai estar lá os caras agradecendo, né? Claro, ninguém. Exato. Então é uma situação difícil. Ô Zé, você viu que dia que é hoje? Por favor. Hoje é segunda-feira. Nossa, ainda. Hoje é dia 29 de dezembro de 2025. 29 de dezembro de 2025. Não Hoje é tem de nada, nenhuma né? data aqui. Não Nada, tem. hoje Não é tem de nada. nada. Absolutamente nada mesmo. Mas tem cidades fazendo Mas tem aniversário. cidades queridas do Brasil que hoje completam mais um ano de vida. Eu quero mandar um grande abraço para os municípios de... Atenção, hein? Atenção. Cupira,
Cortês e Santa Cruz do Capibaribe. Pernambuco, claro. Pô, Esse Capibaribe aí. Capibaribe. Foi que salvou todo mundo. Náutico Capibaribe. O Clube Náutico Capibaribe. Aliás, hoje fizemos uma brincadeira ali que tá bombando nas redes. Mas Como é olha que só. chama, Júlio? É o impostor, né? Descubra o impostor. Descubra o impostor. E aí apareceu lá, Clube Brasileiro, Náutico. A gente tem que dar dicas, mas não pode falar Náutico, entendeu? E no meio dessa galera tem um impostor, que ele precisa, a gente precisa identificá-lo. Certo. E aí eu falei, Cookie no Náutico. Foi sensacional. Ninguém pegou a dica. Ninguém. É tudo menino novo, sabe? Não gosta de Champions League, League One. Nunca Jamais vai viu. saber quem foi Camutanga. Não sabe o que é um zagueiro de back de fazenda. Fica não sabe. jogando bola oval. Não sabe quem é Camutanga, mas sabe quem é Camavinga. Camavinga. Cara. Vamos lá, hoje também é aniversário de Santa Isabel do Rio Negro. Amazonas. Hoje tá muito fácil. muito Agora vai começar a complicar, hein? Santo Antônio do Tauá. Tauá e Minas Gerais. São Paulo. Mato Grosso. Pará. Hoje também é aniversário de Itapororoca. Paraná. Peraí, Maranhão. Bahia. Paraíba. Hoje também é aniversário dos municípios de Balneário Arroio do Silva, Barra Bonita, Brunópolis e São Bonifácio. Bonita é São Paulo. Não, acho que não é não, hein? Eu vou no Rio de Janeiro aí. São Paulo, já fui. Rio de Janeiro. Santa Catarina. Acertou, menino. Mas olha, Santa finalmente. Catarina, hein? Pam, pam. E pra fechar esse ciclo de aniversários das cidades que completam mais um ano de vida, hoje é aniversário também de Tocos do Mogi. Ah, não, esse é fácil. Tocos do Mogi. Isso é Você fácil. pega aqui a Mogi, Não. Tocos Isso aí do é Mogi. Nordeste. vai. Isso aí, Tocos do Mogi, Não, é Alagoas. Tocos do Mogi. Eu li errado. Mas eu acho que é do Mogi, não é não? Mogi. Mogi. Eu acho que é Alagoas. Não é Mogi igual Mogi Mirim, Pernambuco. do Mogi. Mas é com G, né? É Com com J. J. É que Mogi Mirim, Mogi com J, com G. Pernambuco. Alagoas. Se faz. Minas Gerais. É mais 4h25. Chegaram as primeiras mensagens. Que Tem saudades 3. de você. Ó, o Estou Renato te de Sumaré tá esperando. ouvindo a gente, mandou vai Corinthians. O JP de Moraes. Vocês são da época do fax. Vocês são novinhos. Eu sou da época do Telex. O que é Telex? Telex era tipo que você mandava- você Não, quer era Telex? máquina de escrever. e- Batia mas as então, teclas mas quando era sozinho. mensagem importante, né, que você mandava. Não, isso é o Telegrama, né? Telegram. Não, esse é o pager, não o Telegrama pager. que você legal. dava aqui, ó. Telegrama. Telegrama é uma boa música também. Boa tarde, pessoal do Arena. Um ótimo final de ano a todos vocês. E esse ano seja de muita paz e felicidades. Wagner de Hortolândia, amém. Tem mensagem de... Opa! Ó, o irmão do Caio Maciel tá aqui. Grande Lucas Maciel. Brincadeira. Brincadeira, hein? Sexta-feira, tanto no profissional, é isso? Opa, estou ouvindo, Dali Porco. Quem que é esse aqui? É o É Valdinei. É palmeirense, igual o Fábio Scheibe. O CR7 já derrubou o alambrado ao comemorar um gol? Lá em Presidente Prudente, nunca. E era de cabeça o gol, né? A gente garante que não? Você garante que não? Eu nunca. Não sei. Eu No não... futebol da Europa não tem nem alambrado. É né? verdade, Júlio. É, não. é verdade. Boa tarde, meu. Olha lá quem tá aqui. É o Ademir de Itu, Fábio Scheibe. Tá mandando uma Grande ótima Ademir, encontrei com ele segunda-feira. agora há pouco aqui, ver ele de longe. Você Dá um você sol deu pra ele danado a... na cabeça, hein, velho? Você deu a camisa pra ele do Palmeiras que você comprou, oficial? Conversa pessoalmente. Ainda não, cara. Vou encontrar agora, vou presentear. Boa. O Ademir, pode comprar o Fábio Scheibe aí que ele comprou a camisa do Palmeiras. Baratinho. Avante palestra. Boa tarde, com alegria estou ouvindo. É o Bartolomeu da Vila Lemos. É de Bartolomeu. Vocês irão falar eu as... esqueci também. Está um O quê? ano hoje. Mandar um abraço pro Bruno Pacchione, que falou do Zé ontem. Esteve lá no quintal do Twin. Patrocinador Marcado Zé. pro Zé lá, que é a melhor batata frita que tem em Campinas. Grande Pacchione, abração pra ele Patrocinar também. lá o 019 lá. O Bartolomeu aqui da Vila Lemos, ele falou que se a gente vai falar das projeções dos times de Campinas no Paulistão, tenho que gravar essa data. Tá cedo ainda pra falar, né, Carlos? Santa Cruz do Capibaribe, polo da indústria têxtil Dia do 7. Brasil. Dia O 7 a gente Zé vai não- fazer. O time do Zé não sabe nem se vai ter time. É verdade. Dia 7 a gente projeta. Apareceu lá de O que a Ponte meião, vai calção fazer, hein, e velho? camisa O que a Ponte joga. vai fazer, hein? De verdade, velho. Mas se os caras lá não Poxa, sabem, imagina tá nós, hein, Fábio Imagina Scheibe? nós. Fátima de Campinas, ela é Minha torcedora mãe. do Palmeiras. Contribuição a gente pode dar. Minha mãe. Boa Chama tarde, Fátima. saudações Ponte Pretanas para todos aí. Abraço campeão brasileiro para vocês, é o
Pedro Maciel. Boa, Pedrão. que é Ó, pai Pedrão, do Lucas. Do Lucas e também do Caio Maciel. O Pedrão é flamenguista? Família Ponte Não, Pretana, hein? Pedro é Pedrão, dá uma Ponte Pretana. força lá, Ô, cara. Pedrão, o aí, pessoal ó. tá precisando de ajuda lá, Pô, Pedro. eu pego o Caio aqui no corredor, falo, Caião, ajuda. Ele até chora. O Caião não veio, hein? Dá um toque lá onde é que ele tá, hein? Boa tarde, Subiu. vocês estão igual a mim, só enrolando hoje. Avante palestra. É o Mas você quer que Leandro nem fala do Barreto. quê? Do futebol? Que você Leandro quer Barreto de Engenheiro Coelho. Pô, Leandrão, se você tá enrolando, você imagina nós, hein? É porque você não viu o que a gente fez 1 hora atrás aqui, que vai na Nossa sexta-feira. Senhora. A gente foi de gaveta, de armário, até Marcelo Paz no Corinthians. Tem Marcelo Paes. Fala, amigos! Estou escalado pra jogar dia 11, meu aniversário, pela Macaca. Tá difícil a coisa, hein, Carlão? Um abraço ao Fabião Gonçalves, Ô, torcedor Fabião. da Ponte, igual você, Carlão. Fabião, gente boa. Tá difícil, Oi. tá difícil. Tá Na difícil cara, pra ponte, hein, né? Fabião? Ele que mandou Tá aqui, ó. difícil. Ó o Roberto Machado, corretor de imóveis. Se ele fosse lenhador, seria bom, né? Lenhador de imóveis, né? Roberto. Roberto Machado. Ele ia acabar com uma cômoda em 2 machadadas. Pô, Grande Machadão! trabalha com madeira de destruição, né? Abraços. É o Machado de Souza, ele mandou um vai Corinthians. Agora parou de chegar aqui, ó. Não tem ainda mais bem, esse mensagem. negócio de vai Corinthians é muito chato. Olha lá, o Brunão Pacchioni tá aqui agradecendo o abraço. Valeu, galera do Arena. Não fala, rapaziada, aqui é o Hércules, de Monte Sião. Hércules não é Terra aquele de Oscar, cara, zagueiro. Nossa, foi muito o Fábio Chaibis, cara. Do nada, Foi muito. nada. Nossa. Não, e você vê, Oscar zagueiro da? Nascido na Ponte Preta da Seleção Brasileira do É igual 82. quando- Coração! Ó, só terminar aqui a mensagem do Meu Hércules. Deus, nem Eu disfarçou, hein? acreditei. Terra do ídolo Ponte Nem Pretano, disfarçou. Oscar Bernardi. Olha lá. Mas nem disfarçou, hein? Pelo Nossa, amor. tá até chorando, tá Cada dia que lembrando. passa, Ele tá rodando aqui pela Nossa, região Ceará, metropolitana de Campinas Calma aí, e rapaz. acompanhando a programação. Oscar, gente Não boa, falei pra vocês Sim. que ia dar timão na final da Copa Ah, do o Brasil. Corinthians. Ah, Ai, Corinthians, nada é mais Já bonito. foi 2 semanas. já Corinthians, isso aí. Flamengo Meu e Deus. Neymar são as 3 coisas que dão audiência. A gente vai pro Nossa. repórter Eu CBN tô- voltar. E o Neymar vai pra Copa? O que você acha? Vai. Repórter CBN. O Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, alcançou um recorde histórico de visitação ao ultrapassar a marca de 2 milhões de turistas em um único ano. Segundo a concessionária responsável pela visitação, o número supera o recorde anterior registrado em 2019, antes da pandemia de Covid. Os turistas vieram de 132 países. Os brasileiros lideram o ranking, seguidos por visitantes da Argentina, Paraguai e Estados Unidos. O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de 2 bilhões e 300 milhões de reais em pagamentos atrasados a segurados do INSS. O valor é referente a ações contra o órgão e contempla 183 mil processos já encerrados sem possibilidade de recurso. Um total de 152.300 aposentados, pensionistas e outros beneficiários vão receber os pagamentos. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. 4h32. Informações do trânsito aqui na CBN Campinas.
Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro. Por enquanto, boas condições, tanto para acessar a rodovia Anhanguera, quanto para quem vai em direção de Atibaia, também de Jacareí, caminho ainda em direção do litoral norte. A movimentação é um pouco maior no trecho de Itatiba nos dois sentidos, mas por enquanto segue sem pontos de parada. O anel viário Magalhães Teixeira tem boas condições na ligação entre a Dom Pedro e o sistema Anhanguera Bandeirantes, e pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto, segue também sem pontos de parada, com movimentação maior aqui em Campinas pela rodovia Anhanguera, principalmente na chegada já para o trevo da Campinas Montemor. Falando ainda da rodovia Santos Dumont, movimentação um pouco maior para quem sai de Campinas, vai em direção de Indaiatuba, principalmente na passagem pela rodovia dos Bandeirantes, atenção na região do quilômetro 70. Lupe. Obrigado, Mário Quintino, uma excelente semana para você, obrigado pelas informações do trânsito. Você volta na programação da CBN Campinas com outras informações do trânsito aqui na cidade e também nas estradas da região. 4h33. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu estou todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 4h36 para você, torcedor do Guarani que ligou o rádio agora. O Fernando Miguel, rescindiu o contrato com o Guarani. Ele disse que estava com algumas dores, relatou aí um certo incômodo no joelho. E aí o Guarani, junto com o jogador, em conjunto, departamento médico e tudo mais,
o Guarani anunciou a rescisão de contrato. Com isso, a diretoria agora volta ao mercado para contratar um novo goleiro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Mucim, tá aqui com a gente. Mucim. Boa tarde, meus amigos do Arena CBN, na escuta aqui com a minha esposa. Olha aí. E a filha, que são palmeirenses, hein? Um abraço a todos vocês, desejo um feliz 2026. Valeu, Mucim! Valeu, Mucim! O Coelho, o professor Eduardo tá Grande aqui. Eduardo. Bugrino de família, santista de coração. Vixe, sofreu esse ano então, hein? Sofreu. Bugrino e santista? Sofreu. Olha, passou aperto. Nossa. 2025 não foi. Cara, o 2025 eu tenho, pô. Aliás, eu tenho que. Oscarzinho Shinkai, lembra do Oscarzinho Shinkai? Sumiu, hein? Falou que tá bravo, falou que aqui só se fala da Ponte Preta. Eu falei, Oscarzinho do céu. O Zé, ele é ponte pretano assumido. Eu preciso resgatar você como ouvinte do Arena. Aqui é quase um mini Moisés do Carelli, Oscar. Aí eu estive nesse futebol. O Oscar também tava no fala futebol. do Guarani. E o Oscar tava no futebol. Ele é bugrino roxo. Ele é bom no futebol, hein? Eu sou melhor que ele. Tá. Eu sou melhor que ele. Mas bom. Então você afirma que Oscar Shinkai é um perna de pau no futebol, hein? É pé de Porque rato, se você é melhor que ele, você é ruim. Pé de rato. Automaticamente. E ele falou, aí eu falei, Oscarzinho do céu, que 2026. É igual a gente fala pro Rômulo na resenha, que a gente tem essa liberdade, né? De brincar com o Rômulo. Eu brinco. Falou, Rômulo, que 2025. Ele falou, cara, não durmo até hoje. Mas vou falar com todo o respeito, assim, é igual o 2012 pro palmeirense, aquele ano do Atlético Paranaense pro torcedor do Coxa. O ano de 2025 pro torcedor do Guarani foi terrível. Foi pra esquecer. Só que, gente, o futebol, ele é muito cíclico, né? Hoje já se fala do Guarani com muito mais otimismo e a Ponte Preta passando por um momento terrível. Futebol é momento. Futebol é momento. Olha como é que tá a Ponte Preta, olha que coisa. O Fábio Scheibe passou por isso. Você pega o Palmeiras, cara, não tem comparação hoje um Palmeiras com o Corinthians, a parte estrutural, que o Palmeiras tem chegado e tal. Mas o ano de 2025, para o corintiano, ele foi mais feliz que o palmeirense. Especialmente na retinha final. Eu não imaginava isso. No início de 2025, eu não imaginava isso. Eu imaginava um Palmeiras como foi, só que não conquistou. O Palmeiras chegou em 3 finais de 4 competições, mas não conseguiu conquistar. Então o futebol, ele é maluco por isso. E hoje, nem terminou 2025, um ano tão histórico para Ponte Preta, termina o ano com preocupação, e eu acho que hoje o Bugrino, ele está mais otimista. Tá mais otimista que o Paulistão, com certeza. Deixa eu só mandar um abraço aqui, o Fábio Scheibe, pra Morena, final do telefone 8097. Boa tarde, corintianos. O quê? Calma aí. Moreno. Me convidou para dançar no shot. Meu cabelo, veja meu cangote. O Flamengo renovou. Arrepiar. O Eliseu Rocha. Boa tarde, pessoal. O Flamengo renovou. Que o Felipe Luiz será ele. Renovou com o Cláudio. Meu Deus do céu. Nossa. O Flamengo renovou com o Felipe Luiz. Isso. Será que ele renovou com o Daronco e com o Hamilton também? Isso aí. Fala isso. Não fala assim, Eliseu. Não fala assim. O Flamengo chegou em tudo que chegou por méritos próprios mesmo, né? Não foi? Só mais uma aqui, ô Scheibe. O Rodrigo Pupo, ó. Grande Pupo! Além do noticiário da Ponte, dadas as condições atuais da equipe, tem uma pergunta simples. Haverá um time para estrear no Paulistão contra o Corinthians? Rodrigo Pupo, a comunidade está preocupada. Haverá um time, José? Não sei. A projeção, no momento, não é nada boa. Você vê cada dia um indo embora. Eu conheço um menininho que se chama Arthur. Eu contei hoje do CBN Esporte, ele veio falar assim, viu? E a Ponte Preta? Eu falei, se contente se o time entrar em campo. Ô, Arthur, é o seguinte, se for com a camisa da Ponte no jogo, paga meia. Se for com a camisa e o calção, não paga nada. Se for com a camisa, calção, meião, chuteira, já entra jogando. Senhora, já pode jogar já. Fala, Scheibe. Né, velho? Não, a gente sabe que o mercado de executivos agora é muito aquecido também, além de jogadores, né? Executivos de futebol vão pra lá, vão pra cá. O Corinthians anunciou o Marcelo Paz e o Cruzeiro acaba de anunciar Bruno Spindel, ex-Flamengo, como novo executivo de futebol. Papel muito importante no futebol moderno, não é? É verdade. O pessoal tá se organizando também fora de campo, porque no passado, não tão recente, né? Nossa, os caras fizeram só coisa errada. Ô, Fábio Scheibe, final de semana foi agitado aí no Mercadão da Bola, pelo menos nas especulações. Se eu não falar nenhuma aqui, você pode mandar bucho, ó. Eu vi Caio Jorge no Flamengo, o Piscadinha, o Marlon Freitas no Palmeiras, Alan
no São Paulo e Gabigol, o Santos com dificuldade. É isso, né? Ou tem mais alguma coisa? Tem o Fluminense querendo fazer um timaço também com a Arana, né? Praticamente acertado com o Fluminense. E também sondou a situação do Hulk lá no Atlético Mineiro, assim como do Cebolinha também, do rival Flamengo. O Fluminense tentando montar um time para bater de frente com o Flamengo ano que vem, né? O Caio Jorge no Flamengo seria uma possibilidade de uma negociação do Pedro? Ou são estilos diferentes? Eu acho que são estilos diferentes. Eu acho que até jogariam juntos. O Caio Jorge é mais movimentação, né? O Pedro é o cara de definição. 2 bons jogadores, mas eu acho que são características diferentes. Eu comparo muito o Caio Jorge é tipo uma versão meio que Gabigol no modo Prime, né? O Gabigol não é esse Gabigol. Leonardo. Modo auge. Isso, Gabigol 2019. Marcos, o próprio Yuri, e todos da mesma linha de fabricação. Hoje tem gol do Gabigol, né? Esse Gabigol, Yuri Alberto, o Marcos Leonardo, como o Fabião disse. O Pedro não, o Pedro já é mais Evair, sabe? Matador. O Pedro tem uma identificação muito grande com o Flamengo, né, cara? Eu acho que uma eventual saída dele do Flamengo, assim, vai ser só pra fora do Brasil. Eu tava dando uma lida nas cifras, né, que o Flamengo ofereceu pro Caio Jorge. Deixa eu pegar aqui pra não falar nenhuma bobeira. Aqui, ó. O Cruzeiro está ciente e só quer negociar o jogador por 50 milhões de euros. Caramba, nós estamos falando aí da bagatela de 326 milhões de reais, tá? O Flamengo sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, 195,8 milhões de reais, que foi o mesmo valor ofertado pelo Zenit no meio do ano, no de 2025, mas foi descartado pelo Cruzeiro. A Zenit, nesse momento, é uma grande furada, né? O Gerson tá louco. O Gerson foi lá e vai ficar fora da Copa, por exemplo, né? Sabe por que eu falo isso? Porque, assim, é briga de cachorro grande, né? Porque o Cruzeiro, ele tem um investidor muito forte por trás, que é o Pedrinho, né? O Pedro Lourenço do supermercado. E o Flamengo ganhou tudo esse ano. Libertadores, quase ganhou o Mundial, participou da Copa do Mundo de Clubes. E é um time, um clube que está financeiramente saudável, né? Ele tem essa grana pra contratar. Mas, cara, é muito dinheiro. 326 milhões de reais. Será que vale a pena tudo isso pelo Caio Jorge? É aquilo que o Mazola fala, o gol custa caro, mas custa tão muito caro assim? É um jogador que ainda tem potencial. O Caio Jorge tá com 24, 25, por aí, né? Acho que sim. Tem potencial de mercado, mas, cara, é muita grana. O futebol perdeu um pouco a noção, né? Eu acho que perdeu a noção. Você acha que ele indo pra Copa valoriza ainda mais? Ou para aí? Flamengo, se ele estiver no Flamengo, ele tem mais possibilidade da Copa que no Cruzeiro, né? Mas, cara, olha isso aí, velho. Então, mas agora não adianta, né, Chaeb? Agora, sim, quem tem que ir pra Copa, acho que o Ancelotti já tá mais ou menos já desenhado, né? Eu acho que o Caio Jorge, a não ser que ele continue aí no 2026, mas eu acho que ele corre por fora. Corre por fora. Tem chances, mas chances remotas. O próprio Pedro, viu? O Pedro, que é uma esperança, o Brasil não tem esse jogador de definição como é o Pedro, mas o Pedro acho que já teve mais em alta, né? As lesões atrapalharam muito o Pedro. Falta a diplomacia brasileira fazer o Arrascaeta assinar algum papel e virar brasileiro. Aí não leva no nosso nome. Eu não falo mais disso porque chegou um certo... Você não tava aqui, Zé? Ei, mas joga bonito. Mas o Brasil tava precisando de atacante, né? E naquele momento, Cano... Ele era o maior atacante do futebol brasileiro. E eu só dei uma ideia aqui, gente. E se pegar o Cano e naturalizar ele pra ser brasileiro? Nossa, Fábio Chaib ficou incrédulo. Carlão de Freitas, fora do ar, era cobras e lagartos. E olha que ele gosta de cobra, hein? Eliel Almeida chegou a cogitar minha demissão da rádio. Meu Deus, que absurdo. Enquanto o William Cabelo não tinha opinião nenhuma formada, porque ele não tava... Ele não tava prestando atenção no dia. Ele nem sabia o que ele tava falando. Foi junto com aquela ideia do Guarizo de que o Pedro é melhor que o Romário. Verdade, Fábio Chá, bem lembrado. O Guarizo veio nesse microfone. Quem é melhor do que o Romário? Pedro é melhor que o Romário. O Guarizo que disse, não fui eu. Peraí, Guarizo. Cara, mas ele disse isso assim, com todo respeito ao Guarizo. Um jocoso, né? Um tom jocoso. Não é possível. Não, eu não sei. Aí a gente precisa pegar a censura e ver. Ó, boa tarde, galera do Arena. A audiência está ótima. Sim, é o Eliseu. 4K. Eliseu é um nome raro, só tem 2. Bom sinal. O Eliseu, né, o Lupe, há um tempo atrás, um atacante. Atacante veio do Batatais, não é? Isso, Eliseu. Não era Eliseu? Era Eliseu, sim. Era Eliandro. Teve também.
Eliandro fez o gol do acesso contra o Asa, velho. Eliandro de batatais pro mundo, hein? Era fortão. Fortão. O CR7 já fez um corte cascão em final de Copa. É o Fabiano do Campo Belo. Responde aí, Júlio. Olha lá, levantou e foi embora. Ficou quieto. O silêncio resposta. Não comete erros, Nascimento. Exatamente. E aí, quase que eu fui aqui nessa daqui, ó. Quase. Nossa, essa daqui no dia 29 de dezembro. Se fosse eu cairia. Você cairia. Certeza. Tem que ter muito cuidado aqui no nosso WhatsApp. Posso ver depois? Claro que pode. Julião, por acaso o Cristiano Ronaldo fez cirurgias complicadas no joelho? Se não fosse a cirurgia, com certeza os números, o Ronaldo seria astronômicos. E campeão de Copa vale mais que Champions. Lá, mais uma pra você, Júlio. Nem tá aqui mais, ó. O Éder, ele saiu do estúdio. Ele não está aceitando, ele não está aceitando as críticas em relação ao... A asneira que ele falou. É verdade. Boa tarde, pessoal do Arena. Ô, Zé Neves. Oi! Para de criticar quem joga bola oval para as crianças. É produto da casa. É o Léo Ferreira. Cara, eu não entendo absolutamente nada do futebol americano. Eu quero entender, eu tento entender. Se você gostaria que eu te explicasse um pouquinho... Se eu conseguir te explicar... Você vai assistir 3 vídeos, 3 pedaços de jogos, você vai entender. E quando você entender, meu amigo, você vai falar que esporte legal. Não, sabe o que estratégia pura, velho. Não, mas tudo bem, estratégia. Eu acho legal a estratégia. Mas como é que você faz estratégia se, primeiro, um jogo que tem 4 horas de duração? Não tem, cara. Aí qualquer lance é flag, yellow flag, bandeira amarela. Não, são várias, são bastante. Muitas regras. Aí para o lance, aí vai, aí dá aquele quebra-pau e que não sei o que. Eu sei a função básica que é avançar as jardas para fazer o touchdown. Certo. E você tem 7 tentativas. São 4 tentativas. São 4 tentativas, perdão. E aí você tem que avançar um número de jardas, 10 jardas, né, por São jogada. 10 jardas por avanço. Beleza, aí eu não sou tão ignorante em Você já sabe o básico do básico. Mas beleza. aí os caras armam a estratégia, vai lá, fecha, aí vai. Aí ele tem um tablet aqui no braço, né, um papel com as jogadas. São as jogadas. Só que os caras não entendem, aí ele pega a bola, aí fica assim, Só que o técnico tá conversando com ele no ponto aqui, ó. Aí fica assim, ó. Aí o que acontece? Os caras vão lá e dão aquele abraço caloroso nele, no rapaz que faz o lançamento, que eu não sei o nome. Como é que chama o rapaz que lança? Que lança é o quarterback. Esse aí. E aí ele cai, aí perde, aí a defesa comemora, nunca comemora vi, porque comemora, aí de repente muito. Yellow flag, aí vem são 4 árbitros, né? São 4. Aí eles vêm, conversam, não sei o quê. Abre o microfoninho e fala. Foi uma falta no cara, né? All-Star, offense. Cara, é muito chato, deixa o jogo fluir. É o VAR, né? É muito diferente do soccer. Olha o cara que já tá contaminado. É diferente do soccer, não tem como falar. Ainda bem. Mas eu vou te explicar, um dia eu te explico com mais calma. Boa tarde, equipe, é o Guimarães de Hortolândia, Bugrino. Aliás, o pessoal, Ralf, hein? Ralf. No Guarani. Não é o Ralf, é o Ralf. Uma atração do futebol campineiro, hein? Ralf. Uma atração, e esse aí é mordedor, hein? 4.1. Esse ele morde corrente, cara. Ele é raçudo demais. Cara, aliás, vamos ter principalmente o Guarani, muitas atrações, né, cara? O Ralf, o próprio Luca com a camisa do Guarani, não deixa de ser interessante. O Fernando Miguel seria uma atração, né? O Guarani precisa muito de goleiro. Donatão tem falado bonito, né? E a gente espera que ele jogue da maneira que ele fala, porque ele é um líder positivo. E o Luca também, né? Então, o Luca com a camisa do Guarani não deixa de ser uma atração. É uma atração. O Luca em Mas será que o Guarani já chega forte no Paulistão, cara? Não, forte não. Precisa do encaixe, né, Fabião? Né? Os nomes são nomes que são nomes interessantes. Agora precisa do encaixe. Eu acho que se houver aquele encaixe, o Guarani tem tudo para fazer uma campanha legal no Paulistão. Num primeiro momento... Os grandes são de júnior, né? Mas num primeiro momento, sempre com o pezinho no chão, tal, aí depois vai observando, dá pra dar uma estocada. Igual os Galácticos, né? Um monte de gente, mas não deu então, às vezes dá problema. Vestiário, futebol é complicado, cara. Mas, assim, nominalmente, na teoria, eu estou gostando. Acho que já precisa também um pouco mais de equilíbrio, precisa mais de uma rapaziada, de uma molecada, mas eu estou gostando, acho positivo essa mudança de rota que o Guarani teve e a gente espera que dê certo. Tem que dar a famosa liga, né? Porque qualquer instabilidade, a gente tem perguntado sempre aqui, né, para representantes do Guarani, que a gente tem trocado ideia com o presidente Rômulo, com o Matheus Costa, o treinador, com o Farney também. Um momento de instabilidade, porque isso é natural dentro de uma temporada, como que eles vão domar
tomar essas feras todas, né? Porque não é fácil. A personalidade é forte não também. É fácil, é muito cobra criada. Cobra picando cobra é difícil. Carlão, fica até assustado. Mas a gente espera que o Guarani possa navegar em águas calmas e cumprir aí um bom 2026. O Bruno Pacchioni tá falando se é verdade, já é oficial, viu, Bruno? O Ralf é jogador do Guarani. Não conheço as regras do futebol americano, mas já odiava. Agora, com essa brilhante explicação, odeio mais ainda. Quem que mandou? O Eliseu Cirino. Eliseu foi bem. Foi bem, né? Teve uma que é histórica, aquela do mesmo criador do sarcófago. Do sarcófago. O jogador Aliás, amanhã tem, hein? Jogador misterioso, hein? Quem que é amanhã? Misterioso. Já Amanhã teve problemas com a justiça. Ai, cara, mano. Tem mais de 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Amanhã. Já reclamou de passar o Natal concentrado. Já reclamou. Teve grupo de pagode. E já deveu dinheiro. Já foi na banheira do Gugu. Grande Cezinho vai tapar. O João Leonardo Spigolon, lá de Americana, Tocos do Moji fica perto de Borda da Mata, onde passa o caminho da fé indo pra Aparecida. Nossa, Borda da Mata é perto de Congonhal. É a capital nacional do pijama, Borda da Mata, viu? Ah, não. Magalhães Teixeira era São Sebastião da Grama. Boa tarde a todos. Acabei de ligar o rádio, é o Juninho Gambetta. Bora tomar uma saideira? Nossa, hoje ainda. Qual é a enquete? Qual que é a enquete? Hoje não teve enquete, Juninho. Hoje não o futebol tá parado. Tamo na resenha. Você ganhou o presente, teve que trocar? A enquete é essa. Eu vou trocar. O que você vai trocar, Carla? Comprou G e a GG, né? O que era? Tênis, que não tava de acordo. Não serviu? Não, é um tênis assim muito espalhafatoso. Assim. Muito. Fica piscando, você pisa assim. Desse naipe. O que mais? Acho que só, cara. Camisa serviu? Uma camisa. Minha irmã comprou pra um futevôlei meu, tava apertadinha. Sim. Mas é o problema da malha. Isso. Não é você, não. Eu lavo umas 600 vezes que ela tem que trocar. Leva no funileiro, tem ciborgue. Tem ciborgue. Qual tamanho que eu peço, Antônio? Quantos G tem na etiqueta? Se tiver mais de 3, você fala assim, moça, não dá pra trocar por um chinelo? Ela até serviu, ela até entrou. Nossa, pareceu... Você sabe que tem o G, o GG, o XG e o D. O D desistiu. O D desistiu. Os dois produtos que eu ganhei. A pior coisa que tem é você trocar o presente depois do Natal. Porque você tá... Cara, se aquela já tá pequena... meu irmão. Depois daquele banquete que você comeu no Natal... E ganha uma calça jeans que ela vai entrar tranquilamente, mas eu tô esperando o momento certo, em time. Quando você ganha calça jeans, essas coisas tem um time. Ele ganhou a calça jeans e um arame pra amarrar o botão com... Olha, Carlão, a vida é igual aquela estrada, tem assim, ó, o último retorno antes do pedágio. Se você não pegou ele, meu irmão, esquece, só vai. Vai trocar alguma coisa? Meu, não vou trocar não, cara. Eu já pedi o tamanho máximo. Vai trocar? Não, eu nem ganhei nada. Eu já pedi, você vai lá na loja São Francisco. E aí, Fabião, vai trocar? Você deu uma afinada, né, velho? Não, perfuminho, cara. Perfuminho. Aliás, hoje eu gostei, hein? Perguntamos pra você sobre 47 anos de casado, ele falou... Não, foi bem. Foi enfático. Acho que tá mudando, né? Tem que mudar um pouco na vida. Será que isso é uma mudança também de pensamento? Mas não deixa de ser muito tempo, né, Fabiano? Mas 47 anos não dá, né? 47 anos, hein? Tem que dar os parabéns pra galera. Eu vejo meu pai e minha mãe, cara. Com a mulher atormentando a cabeça o tempo inteiro aí. Voltou ao normal. No intervalo a gente volta já. Arena CBN. Cara, O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Confederação Sul-Americana de Vôlei divulgou as datas e as sedes do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2026. E olha só que legal, a competição masculina vai ser disputada em Campinas. Já o torneio feminino vai acontecer em Lima, no Peru.
Porém, os clubes participantes ainda não foram anunciados e devem ser definidos no início de 2026. O Sul-Americano masculino vai ser realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. O campeão garante vaga no Campeonato Mundial de Clubes. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. E suba de nível. Realização EPTV. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos, o Arena tá de volta aqui na CBN Campinas. Cadê o Eliel? Só ele não trabalha? Só ele. Só Por que ele. será, né, amigo? Mas tá tudo bem. Manda um abraço aqui pro Eliel. Boa tarde, amigos do Arena. Vocês viram a caneta que o Arrascaeta deu no Carlos Alberto no jogo festivo do Zico? Grande abraços. É o Beto Bugrino. Eu não vi, você viu? Não, Você viu, Chaib? É a mesma. O Carlos Alberto acho que nem participou da festa do Zico. Ele estava essa é antiga, então? Foi, é antiga. É. Mas já foi o jogo dos amigos do Zico? Foi sábado. Aliás, teve um lance legal pra quem é flamenguista. O Zico dá o tapa pro Arrascaeta, o Arrascaeta joga pra Jorginho. A bicicleta, né? Jorginho dá o tapa, Imperador fecha. De bike, né? Pra quem é... Não, esse foi só um... Quem deu a bicicleta? Teve um gol de... Acho que foi o Zico que cruzou. Alguém meteu a bicicleta. Eu não assisti, eu vi esse lance. Eu tava dando banho no meu peixe. Eu ganhei uma camiseta que ficou Baby Pança. Fábio Natali de Americana. Baby Pança. É um cropped, né? Isso, cropped. Né? Mas o problema é da malha. Mas tá na moda, o filho do Leonardo não usa um cropped. Não, mas o importante é a gente não pode perder a moda de vista, entendeu? A gente tem que surfar a moda. Porque a moda, cada um faz a sua. Lógico. Pelo menos eu penso assim. Exatamente. E tá tudo certo. 4 horas e 59 minutos. Deixa eu ver aqui mais uma notícia do mundo da bola. Rapidinho, Fábio Chaib. Acabou a novela também do Felipe Luiz no Flamengo, renovou, né? Eu acho legal quando não tem muita coisa pra falar, que aí tava assim, ó. Flamengo Luiz conversa com Flamengo, mas diretoria do Rubro Negro já tem outros nomes na mira. Sim. Veja quem são. Caça-clique. Aí você clica ali. Mas tem um novo jogador chegando no Flamengo, é o Vitão, zagueiro, né? Que veio do Internacional. Deve desembarcar no Rio de Janeiro ainda hoje. Vitão era do Inter, né? Cartaz, né? Eu não acho ele... Nossa, Eu também não vejo sinceramente, eu muita acho ele um coisa, jogador não. nota 6, velho. Pode até emplacar no Mengão aí, mas nossa, eu acho ele tão comum. Cara, o Inter tomou um caminhão de gol no Cara, uma Campeonato brigaiada Brasileiro. por ele, Cruzeiro, Flamengo, uma fábula de dinheiro. Eu acho um zagueiro... Aí a gente chega naquele tema de que cada ano que passa... Futebol inflacionado, futebol tá né? inflacionado. Você leu, Caio Jorge, o artilheiro do brasileiro, tudo, tem o seu valor, cara, mas as cifras são, assim, absurdas. Você tá... Sabe quanto no Vitão, Carlão? Quanto? 5 milhões e meio de euros no Vitão, mais um abatimento de uma multa de 4 milhões de euros. Total, 10 milhões de euros, pelo Vitão. Os caras estão negociando jogador pra livrar de dívida, né? Fala, não, mata aquele negocinho que a gente tá devendo aí. Então, o Inter, ele quer negociar, ele é louco pra negociar com o Flamengo por causa de uma dívida envolvendo o Thiago Maia. Parece que tem Essa daí. Tem esse rolo aí. Mas, nossa, cara, o Vitão, jogador nota Ana. A gente brincava que o Oscar, meu Deus do céu, mas não amarrava nem a chuteira do Oscar. E o Botafogo e o Corinthians estão negociando um troca-troca de jogadores, hein? Ó, é o Savarino. Savarino joga bola, não é esse? Era o Segovinha. Segovinha, confundi. Enquanto os cariocas querem Gustavo Henrique e Ranielli. Sei não se vale a pena, hein? O Ranielli é bom jogador. É do Corinthians? É do Corinthians. Paga lá, pô. Tem que pagar o Cuiabá, né? Tá devendo. Gustavo Henrique é bom também, né? Gustavo Henrique é bom. Jogadorzão. 5 horas e 1 minuto, amanhã a gente volta com a Arena CBN. Obrigado pelas mensagens, pela audiência. Vem chegando aí o ponto final e amanhã a gente tá aqui ao vivo, hein? Beleza, hein? Com Vai vocês, dar um hein? miacho aí. Pelo amor de Deus, hein, Fábio Chaib? Tem que fazer o dia primeiro. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau. E até amanhã.